Agora vamos para Miqueias de capítulo 4, dos versos 1 ao 5, onde vai nos dizer o seguinte: o profeta ele vai profetizar o reino milenar do Messias. E ele vai dizer o seguinte: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Em Miqueias, de capítulo 4, o profeta Miqueias profetiza sobre o milênio, pois Miqueias afirma que o templo, que é a casa de Deus, que é o templo anunciado por Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, será estabelecido no cimo dos montes, e assim os povos irão para este lugar, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo julgará entre muitos, de maneira que o seu julgamento fará com que as nações não levantem a sua espada contra outra nação. Pois, assim como no reinado de Salomão, cada um se assentava debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, assim também, no reinado daquele que é maior que Salomão, cada um se assentará debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Em Miqueias, de capítulo 4 ainda, versos 8 ao 10, é dito o seguinte: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Veja que em Miqueias, de capítulo 5, é mostrado que o Senhor, ele faz perguntas para aqueles que rejeitam o Messias e não o aceitam como rei. E isso é mostrado no versículo 9. E por isso, estes os quais rejeitam o Messias sofrerão dores de parto na última semana de Daniel. Só que quando a gente vai no versículo 10 de Miqueias, no capítulo 4, o profeta vai falar sobre as dores de parto no povo. Veja que no tempo da Babilônia, a gente vai ver que ela conquistou Jerusalém. Jerusalém sofreu dores de parto e foi para a Babilônia, por causa que Nabucodonosor os levou para o cativeiro. Todavia, lá na Babilônia, Jerusalém foi libertada. Só que essa profecia, no versículo 10, meus irmãos, ela tem uma outra camada de revelação para a igreja na última semana de Daniel, pois a igreja, na última semana, ela estará também com dores de parto. Não por terem negado a Cristo, porque a igreja verdadeira não negará o Senhor Jesus Cristo, mas é porque a igreja passará pela grande tribulação na metade dos 7 anos. Contudo, a gente vai ver que várias testemunhas do Senhor, elas vão ter que sair da cidade com o objetivo de ir para o campo, que nesse contexto é o deserto dos povos, local este que é longe da vista da serpente. E esta vista da serpente é o sistema de inteligência artificial de monitoramento do anticristo. E quando a gente vai em Isaías, meus irmãos, no capítulo 27, versos 12 ao 13, a gente vai ter uma revelação sobre qual é o local do deserto. Em Isaías, de capítulo 27, o Senhor vai dizer: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Rei, o Senhor, no monte em Jerusalém. Em Isaías, a gente pode ver que é mostrado o lugar marcado por Deus, no qual estará preparado para a igreja estar.
E este lugar é desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E este lugar é chamado pelos profetas de deserto dos povos, porquanto Isaías diz que no dia em que Cristo voltar, o Senhor agitará o seu cereal, que são os eleitos vivos, e deste modo, os filhos de Israel, que neste contexto é a igreja, serão colhidos para se encontrarem com o seu noivo, que é Cristo. Isso é uma revelação bem profunda, porque o Senhor já está anunciando o lugar no qual ele irá levar os seus eleitos para ficarem vivos até a volta do Rei Jesus. E por este motivo, a gente pode entender que desde o Eufrates até o ribeiro do Egito estará os eleitos do Senhor ali vivos e serão protegidos por Deus por 1260 dias, que é os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Então, meus irmãos, a gente observa que o Senhor está nos revelando que os filhos de Israel, em Isaías de capítulo 27, no versículo 12, é aquele povo, aquele rebanho santo do Senhor que aparece em Miqueias de capítulo 2, que será ajuntado nos ares. E isso é bem interessante. Em Miqueias de capítulo 5, versos 11 ao 12 é dito: Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti que dizem: Seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem lhe entende o plano que as ajuntou como feixes na ira. Veja que o profeta Miqueias diz que no dia do Senhor, as nações, juntamente com o anticristo, estarão reunidas contra Jerusalém. Eles terão a intenção de destruir Jerusalém, conforme é mostrado em Zacarias, onde diz que a cidade de Jerusalém será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Porém, Zacarias nos diz que haverá judeus que irão destruir também aqueles que invadirão Jerusalém. E por esse motivo que no verso 13 de Miqueias é falado sobre estes. Veja que as nações serão reunidas pelo próprio Senhor Deus e estas não entendem o plano de Deus que as ajuntou, porque Deus irá destruir elas. Veja que o Senhor irá levar estas nações para Jerusalém, para castigar Jerusalém, porque Jerusalém rejeitou o Messias de Israel. Entretanto, o próprio Senhor anuncia o castigo destas nações, porque essas nações, por causa da rebeldia, se aliaram ao anticristo. E por este motivo, eles invadirão Jerusalém e irão destruir a muitos judeus. Entretanto, o Senhor irá voltar e irá punir o exército do anticristo e o próprio anticristo. Em Miqueias de capítulo 4, versículo 13 é dito: Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Veja que o Senhor, por boca de Miqueias, fala que é para a filha de Sião esmagar a muitos povos, e que os seus bens serão dedicados ao Senhor Deus. Só que esta profecia, meus irmãos, ela tem camadas de revelação, pois numa camada de revelação, a filha de Sião são os judeus, os quais esmagarão os seus inimigos, conforme é dito no capítulo 12 de Zacarias. Mas olhando esse texto numa outra camada de revelação, a igreja, que também é chamada de filha de Sião, ela, após a ser arrebatada para os ares, ela descerá dos ares para guerrear contra as nações inimigas do Pai. E isso é bem interessante. Só que vamos para Miqueias agora, de capítulo 5, versículo 1, onde o profeta vai nos dizer o seguinte: Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Em Miqueias de capítulo 5, o profeta já começa falando que as nações irão sitiar Jerusalém. E isso sucederá antes da volta de Cristo. Contudo, após o profeta falar isso, no mesmo verso, o Espírito Santo fala sobre a primeira vinda de Cristo, porque a vara feriu a face do juiz de Israel. E esse juiz é o Senhor Jesus Cristo, pois Jesus, na sua primeira vinda, ele foi ferido na sua face. Só que o profeta Miqueias, ele vai continuar dizendo: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá,
De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em Miqueias, de capítulo 5, o Senhor prossegue por boca de Miqueias, falando que era necessário que de Belém Efrata viesse um que irá reinar em Israel. E este, o qual deveria sair de Belém Efrata e saiu, tem as suas origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E esse que saiu de Belém Efrata é o Messias de Israel, pois isso nos revela que o Messias, antes mesmo de nascer em Belém, já estava com o Pai. E por esta causa, o profeta ele vai nos revelar também que esse Messias, ele é divino. Então a gente está vendo que o profeta está nos revelando que o Messias é divino e que deveria se fazer carne, nascendo em Belém. E ainda o profeta revela que o Messias irá reinar em Israel, em razão de que quando o próprio Messias voltar, o Messias irá governar Israel. E isso é bem profundo. Só que no versículo 3, o profeta ele vai continuar dizendo o seguinte: portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está com dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Jacó. Em Miqueias, de capítulo 5, no verso 3, nos é mostrado uma mulher com dores de parto. Só que esta mulher é a igreja de Cristo. E por isso que quando esta dar à luz, a casa de Israel, que são as 10 tribos que na revelação do mistério são gentios, irão se reunir nos ares com a casa de Judá, que são os judeus cristãos. Pois este mistério sobre dar à luz está ligado com a glorificação do povo de Deus, porquanto o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, disse que o seu desejo é de que Cristo seja formado na igreja de Deus, de maneira que, quando Jesus voltar, a igreja será glorificada, porquanto, quando Cristo volta, isso é dar à luz. As dores de parto a qual a igreja sofrerá no tempo da última semana, a gente vai ver que a igreja, na metade da semana, ela também terá dores de parto, mas ao final da grande tribulação, a igreja será restaurada, de maneira que as duas casas de Israel, elas se encontrarão nos ares. E isso é bem profundo, porque isso já está nos revelando a restauração das duas casas de Israel. Em Isaías, de capítulo 66, versos 7 ao 9, é dito: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Veja que o profeta Isaías, no capítulo 66, inspirado pelo Espírito do Senhor, fala que antes que viesse as dores de parto para o Israel segundo a carne, ela deu à luz um menino, e este menino é o Messias de Israel. Mas analise que Israel, quando a gente olha nesse contexto de Isaías, a gente vê que Israel não sofreu dores de parto para gerar o filho. Repare que as dores de parto neste contexto é lutar contra o pecado com o objetivo de gerar o filho. Mas eles não tiveram estas dores. E isso nos mostra que Israel não sofreu dores de parto para gerar o Senhor Jesus Cristo. E por isso, eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda, pois a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu na sua primeira vinda. Só que Israel não teve dores de parto porque eles não tinham o entendimento que as escrituras estavam mostrando a respeito do Messias de Israel. E isso nos mostra que Israel não sofreu dores de parto para ter o Senhor Jesus Cristo. Todavia, veja que quando nós observamos Apocalipse capítulo 12, a gente vai ver que aparece uma mulher com dores de parto e ela dá à luz um filho varão. Só que este é arrebatado até o trono de Deus. Veja que isso está nos revelando que a mulher, em Apocalipse capítulo 12, é a igreja de Cristo.
E quando o filho varão ele é arrebatado até o trono de Deus, isso representa a subida de Cristo aos céus após a sua ressurreição. Conforme diz em Daniel de capítulo 7. A gente tem que entender o seguinte, meus irmãos. Na primeira vinda do Filho de Deus, as duas casas de Israel, elas não foram unidas. Os filhos de Israel não se uniram com o restante de seus irmãos. Então, isso nos mostra que a igreja, que é o Israel espiritual, quando a gente olha no Apocalipse capítulo 12, ela terá dores de parto na última semana de Daniel. Veja que hoje também, se nós analisarmos as nossas vidas, meus irmãos, a gente vai ver que nós temos dores de parto. As dores de parto da igreja é lutar contra o pecado para justamente alcançar a formação de Jesus em nós. Só que Cristo se formará em nós em plenitude na glorificação dos corpos. E por esta causa que a igreja terá dores de parto no período dos 7 anos. E por este motivo que após os 7 anos, quando Jesus voltar, isso representa o Filho nascendo das dores de parto da igreja, porquanto a igreja espera por este Filho do homem, em razão de que as dores de parto passarão, e deste modo seremos glorificados, e assim o Filho será gerado nas duas casas de Israel, e de modo que a casa de Judá, que são os judeus cristãos, se reunirão com a casa de Israel, que são os gentios cristãos, nos ares. E assim, após as dores de parto, nascerá num só dia uma nação santa, que é a igreja glorificada. Analise que nos tempos da primeira vinda de Cristo, não nasceu num só dia uma nação mencionada por Isaías, pois o povo de Israel, do Israel segundo a carne, não teve dores de parto para gerar o filho na primeira vinda dele. Contudo, a igreja que tem dores de parto para gerar o filho, ela irá gerar o filho, e quando o filho for gerado, Jesus aparecerá no céu, e deste modo nascerá uma nação santa glorificada, que é a própria Igreja de Deus. Em João, de capítulo 16, versos 15 ao 22, é dito: o Senhor Jesus Cristo ele está reunido com seus discípulos e ele vai dizer o seguinte para eles: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. E vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Observe que o Senhor Jesus Cristo, tendo em mente aquilo que o profeta Miqueias havia dito, o Senhor Jesus, pelas suas próprias palavras, disse que a mulher é a igreja e que ela, por um pouco, não iria ver o Senhor Jesus Cristo. E esse um pouco no qual ela não o vê representa 2000 anos no qual é necessário que Cristo esteja no céu. E neste tempo, o mundo se alegrará enquanto nós estamos tristes. E isso estará acontecendo na última semana de Daniel. Porquanto, quando as duas testemunhas morrem, o mundo se alegra. Mas após um pouco, que são os 2000 anos, o Filho será nascido ao mundo. Ou seja, Cristo voltará e nos trará alegria, de maneira que ninguém poderá tirar essa alegria de nós. Em Miqueias, de capítulo 5, versículo 4, Miqueias ele vai dizer o seguinte: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque ele
agora será engrandecido até os confins da terra. Veja que em Miqueias, o profeta prossegue revelando a vitória do Messias de Israel. Veja, porque ele é o pastor ungido de Deus. A gente viu que o Messias, ele teria que sair de Belém Efrata, só que as origens do Messias é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Só que a gente vai ver no versículo 4 que esse Messias, ele tem um Deus. E quem é esse Deus? Esse Deus é o próprio Pai. Veja que o profeta Miqueias está nos revelando que o Messias é divino e ele tem o Deus que é Deus Pai.